Olá, seja bem-vindo ao quadro O Mestre Resolve. E no quadro de hoje a gente vai resolver o desafio 4 da comunidade dos alunos completos lá na comunidade do Discord, hein? Então se você é aluno completo do curso de Power BI, ó, tem um link lá na plataforma para você entrar no Discord e lá nós temos desafios mensais aí para os alunos para apurar mais a lógica, ter desafios para você também praticar os seus conhecimentos, sua lógica, sua prática em DAX, às vezes Power Query, Power BI e assim por diante, tá bom? Então ó, não fica de fora. E antes de continuar, já deixa o dedo no like aqui, inscreva-se no canal e deixa também seu comentário no final aqui para ver o que você achou desse desafio, se você vai botar em prática, beleza? Então, bora para a tela. Então olha só pessoal, o desafio 4 é o seguinte, ó, era para colocar os subtotais numa matriz, onde nós temos lá o mês e ano numa matriz, e aí nós temos que colocar os subtotais. Por exemplo, nós temos 3 anos, colocar aqui os 3 anos aqui no final. Nativamente não tem como fazer isso, tá? Ele fica ali, por exemplo, mês anos, o subtotal do ano, outro ano, eu quero colocar tudo no final. E é legal que dá para adaptar isso aqui para um gráfico também, a gente vai ver logo a seguir. E o ganhador do desafio é o nosso Renan, nosso aluno Renan aqui, Renan Giovannini, né? Ele já fez uma live, inclusive, para os alunos também, tá? Bem legal. E a solução dele tiveram várias soluções. Primeiramente, então, obrigado e parabéns a todos que participaram do desafio, né? Foi bem legal ver soluções diferentes, né, para o mesmo problema, legal. E gostei muito do Renan e também ele foi o primeiro da sugestão. Não deu nem tempo de terminar de escrever quase o desafio, ele já foi lá e já resolveu. Parabéns, Renan, foi muito bom. Então, olha só. Nós temos aqui na tela, né, tudo mês e ano aqui, os 3 anos. E no final também, uma das regras era o quê? Aplicar formatação condicional somente para os subtotais, que são os anos aqui. Tá? E aí nós temos o total aqui, que é a soma dos 3 anos, ou a soma, né, dos meses aqui. Legal? Ou seja, esse total aqui não é a soma dos anos mais os meses, né, que é a mesma coisa que só dos anos ou só dos meses. Legal? Então, e olha só que legal. É dinâmico, né? Se eu pego só 2019, nós temos aqui só 2019. Ó. E é legal que daria também para o Nudax para adaptar que se for, né? Dá para fazer um stick count da decalendário, se for maior que 1, ele não usar o cálculo com subtotais, e sim o cálculo de faturamento direto. Também daria para fazer. Aí não ficaria esse 2019 aqui. Tá? Mas aí é outro caso. Nesse caso, se deixar assim também para o gráfico é útil. Então, se eu selecionar aqui 2 anos, ó, ele vai mostrar aqui no final, 2019 e 2020. E como eu falei no gráfico, olha só, a gente pode colocar aqui no gráfico. Ó. E aí fica aqui os meses e anos, no caso aqui 2019 e 2020, e aparece os totais aqui. Só um ano aqui, ó, aí aparece o total no gráfico. Legal? Então dá para adaptar isso aqui tanto para um gráfico, tanto para uma matriz. Show de bola. Então vamos lá para o desafio do zero. Vou pegar aqui o que todos receberam. Todos receberam esse arquivo aqui. Então esse arquivo aqui tem uma decalendário, já tem uma medida de faturamento padrão aqui, tá? E tabela de vendas. Muito bem. Aqui não tem muito como fugir que a gente precisa fazer uma nova tabela, um calendário aqui para fazer a nossa ordem, como se nós precisássemos fazer o nosso eixo X de um gráfico. A gente precisa criar ele para exibir e colocar os cálculos conforme os eixos. Tá? Então, basicamente, nós temos que construir uma tabela aqui. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar, então, criando uma nova tabela. Então, vamos pegar aqui. Ó. A gente clicou. Se você clica em qualquer consulta aqui, ele abre aqui ó, ferramentas de tabela e nós podemos criar aqui uma nova tabela. Vamos criar uma nova tabela aqui. Eu vou dar um nome aqui para essa tabela de auxiliar. Vou começar com A aqui na frente, ó, de calendário. Vou dar um zoom aqui também para melhorar para todo mundo, tá? E eu vou trabalhar com variáveis, né? O Renan não trabalha, mas eu gosto de trabalhar com variáveis aqui. Então aqui é do mês ano, vou deixar somente mês aqui, a variável. A gente vai fazer o cálculo agora, cálculo não, a gente vai criar a coluna primeiro do mês ano. Aí depois eu vou criar do ano, depois a gente faz um union, a gente junta tudo. Então eu quero mostrar em partes para vocês, vamos lá. Então eu vou pegar a função add columns, ou seja, eu vou adicionar colunas numa tabela. Então perceba que o primeiro argumento dessa função é uma tabela, só que eu não quero passar uma tabela toda, eu quero passar somente uma coluna. Eu quero adicionar várias colunas a partir de uma coluna só. Mas para isso, se eu colocar, por exemplo, aqui a de calendário, ele não me deixa atribuir uma
coluna, e sim a tabela inteira. Para a gente conseguir selecionar somente uma coluna, a gente usa aqui, ó, a values. Values. Do que? Do mesano, ó. Cadê aqui? Mesano, tá? Então, values mesano aqui. Então, eu vou botar assim. Fica melhor. Tá? Add columns. Então, isso aqui nós temos uma coluna já, tá? Então, nós temos uma coluna. Vou botar um vírgula aqui. A partir dessa coluna aqui, eu quero ir adicionando novas colunas. Então, minha primeira nova coluna, eu vou dar um nome para ela e atribuir o que eu quero de conteúdo nessa coluna. Então, vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui que é o mês, período. Período, dentro do período vai o mês. Período, tá? Então a gente vai selecionar aqui essa tabela aqui, o período vai ser o quê? Vírgula. Então olha só, nome 1 é o nome da coluna. E agora o que vai dentro do conteúdo dessa coluna aqui? Vai ser o nome mês, porque a gente está calculando o mês, tá? Então eu vou escrever só mês, só isso aqui, ó. Entre aspas duplas, porque é um texto, tá? Se for número, aí sem aspas. Vírgula. Nome 2. Nome 2 agora nós temos duas colunas já, ó. Nós temos o mesão, nós temos o período e agora a gente vai criar o código do período e também uma data, tá? Por que código do período? O código do período você pode usar para formatação condicional, para ter um número, tá? E tudo mais. Então, é um dos principais motivos, é o código do período. Usar formatação condicional, usar como filtro na calculate, uma forma mais fácil. Então, vamos pegar aqui, ó, código do período. Então, o mês, olha só, o mês, o código do período vai ser 1. Então, vou colocar o número 1 aqui, ó. Tá? Número 1, muito bem. Agora, a gente vai criar a nossa terceira coluna, que é a data. Vou botar aqui data. E dentro dessa data aqui, isso que a gente vai colocar aqui o início de cada mês, o primeiro dia de cada mês. Isso vai servir para a gente conseguir ordenar a nossa matriz, que seja primeiro aqui as datas de 1º a dezembro de um ano, depois de janeiro a dezembro de outro ano e assim por diante. Usar essa coluna para classificação. Tá? Então nós temos data e a gente usa aqui o start of month, tá? Né? O início do mês de quê? Da data da nossa de calendário. Fecha parênteses aqui e fecha parênteses aqui. Eu vou dar um return, tá? Dessa tabela aqui para a gente ver ela física, tá? Essa tabela física criada aqui. Vou clicar aqui na exibição dos dados e nós temos a nossa tabela aqui. Eu vou clicar nela para a gente ver aqui a fórmula. Então, olha só, deixa eu dar um zoom aqui, a gente consegue associar bem certinho aqui. Então, olha só, nós temos add columns, adicionando colunas em qual tabela? Então, nós temos aqui values. Então, values é isso aqui, ó, mês, ano. Legal? Aí depois nós temos período, ó. Nós temos período. Período e dentro do período tem o quê? Mês. Então, vem aqui, nós temos mês, tá? E aí nós temos o quê? O código do período, que o conteúdo dele é número 1, que vai aqui. E depois aqui, para cada coluna data aqui, para cada linha, né? Por exemplo, janeiro de 2019 vai ser dia 1º de janeiro de 2019. Aqui nós estamos em fevereiro de 2019, 1º de fevereiro de 2019. E assim por diante. Primeiro dia de cada mês. Tá. Então nós temos nossa tabela de mês, ano. Só que a gente quer, na nossa matriz, a gente quer mês, ano e depois agrupado os anos, os totais de cada um. Então, para isso, a gente precisa adicionar aqui os anos nessa tabela. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova tabela igual essa aqui, só que colocar o ano ali, e depois a gente faz um union, tá? Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu vou copiar esse código aqui novamente, ó. Vou vir aqui, e ao invés de mês, vai ser ano, tá? Então, o values aqui vai ser ano, tá? Então, eu quero adicionar, porque vai aparecer o seguinte, aqui vai aparecer agora 2019, 20 e 21, são somente 3 linhas. Então, o período aqui, ele não vai ser mês, ele vai ser ano, tá? Código do período, então vai ser o 2, tá? Então, quando a gente referenciar, o código do período número 2 é ano, quando é período código 1 é um mês. Beleza, tá aqui. E aqui tem mais uma dica, ó. Aqui no date start of month do ano, o que a gente vai fazer? Por causa da ordenação, a gente quer que essas datas fiquem lá para o final, para a gente ordenar depois. Então aqui no start of month aqui da data, então eu vou pegar aqui o primeiro de cada mês, só que o ano eu vou jogar lá para frente, para eles ficarem lá para o final, tá? Então eu vou botar um mais aqui, ó. Vou botar um mais aqui, 9999, tá? Vou fazer isso aqui, fechou aqui, e agora eu vou mostrar para vocês a tabela do ano.
Vou botar aqui o ano no return. E nós temos aqui, ó, tá? O ano, o código do período, a coluna ano e a data. Tá? E a data, por ser que é 2046, 47 e 48. Beleza, temos aqui. Agora a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer union, juntar essas tabelas. Aqui no Power Query seria o acrescentar do Power Query. Que é botar um embaixo do outro. Então a gente vai botar o mês ano, depois o ano. Então para isso, ó, no return aqui, eu vou fazer o union. Então o union, ele vai fazer essa função de juntar o mês ano, que é o mês aqui, vírgula com o ano. Fecha parênteses e nós temos aqui. Vamos ver que ele criou aqui para nós, ó. Vou descendo e lá no final, ó, temos aqui o período que é o mês, mês e ano, o código 1 para o mês, código 2 para o ano, as datas lá para frente e aqui nós temos aqui, ó, 2019, 20 e 21. Show, hein? Beleza. Temos criado então agora a nossa tabela auxiliar. Precisamos relacionar ela com a nossa D calendário. Então vamos lá, adicionar na nossa D calendário o relacionamento. Vemos aqui. Está aqui. O que a gente vai relacionar? A gente vai relacionar aqui o mês ano com o mês ano da D calendário. Então cadê aqui mês ano com mês ano? Está aqui, mês ano com mês ano. Muito bem. Agora a gente vai relacionar também o mês ano aqui com o ano da D calendário. Tá? Porque dentro do mês ano aqui nós temos os 3 anos também, né? Para relacionar aqui do ano aqui, tá? A gente vem aqui. Só que nesse caso aqui, ó, ele vai ficar inativo. Percebam aqui que, ó, a gente relacionou aqui o mês ano com o mês ano aqui dentro e depois com o ano aqui. E esse aqui está inativo, ó. Porque a gente não consegue fazer dois relacionamentos entre tabelas e deixar os dois ativos. Temos que deixar um ativo e o outro inativo. Para ativar esse relacionamento, a gente usa a função User Relationship lá no DAX depois quando a gente criar a medida, tá bom? Então, beleza. Fizemos nosso relacionamento aqui. Vamos agora criar nossa medida, que é o principal também. Então, vamos criar uma nova medida aqui. E vamos pegar aqui, ó, faturamento subtotal. Muito bem. Eu vou trabalhar com variáveis aqui também, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, var, vamos botar aqui o mês também, tá? O var mês. A gente vai fazer o cálculo do valor do mês, depois a gente vai fazer o cálculo do valor do ano e a gente vai fazer a soma. Tá? Então, olha só. Do mês, eu vou usar aqui a calculate. Eu quero somar o quê? Meu faturamento. E aqui eu quero somar o quê? Somente do mês. Então, a gente criou um código do período lá, que o mês era o código 1 e o ano era o código 2. Então, a gente vai fazer o quê? Que o código do período aqui seja igual a 1. Tá? Temos aqui a nossa primeira medida, que é a do mês. Muito bem. Agora, vamos fazer o cálculo para somar somente do ano. Então, a gente vai pegar aqui, ó, var ano. A gente vai usar aqui calculate faturamento. E agora tem um porém. Né? Para a gente fazer só o do ano aqui, para funcionar os relacionamentos corretamente, a gente vai ativar agora o relacionamento do ano, que é o mesano com o ano da D calendário oficial, mesano da auxiliar. A gente vai ativar esse relacionamento agora, para ele fazer a soma só daqueles 3 anos lá. Tá? Então, ó, User Relationship. E eu quero ativar qual relacionamento? Então, aqui, pessoal, ele tem que ter um relacionamento inativo. Se eu não tivesse feito esse relacionamento inativo, não ia funcionar. Então, ele tem que ter inativo para a gente fazer o quê? Essa função, ele ativa um relacionamento inativo, tá? E não cria, tá bom? Então, ó, Use Relationship, que eu quero pegar aqui da auxiliar de calendário. Vou pegar aqui, pegamos a mesano, com o quê? Com a ano da nossa de calendário. Fechar parênteses. Vírgula, e aqui também, né, só quero que some ali o período do ano, que é o código do período, que é o 2. Então, onde que o código do período seja igual a 2. Fechei parênteses, temos que dar um return aqui. Então, agora a gente vai pegar a questão do escopo. Ó. Então, agora é o seguinte, se ele tiver no escopo do mesano, da nossa calendário auxiliar, que nós vamos usar ela na matriz, então, se tiver o escopo do mesano, ele vai somar esses dois faturamentos. Se não, ele vai usar a medida. Então, olha só. If is in scope.
o quê? O mesano da nossa auxiliar de calendário. Por que ela? Porque é ela que nós vamos usar na nossa matriz ou gráfico. Então, temos que ver se ele está no contexto aqui. Então, se está no contexto, né, no escopo do mesano, o que eu quero que faça? Eu quero que você some aqui o meu mês mais o ano. Ó. Se não, você usa a minha medida faturamento. Vou fechar parênteses aqui. Tá? Então, nós temos nossa medida DAX aqui. Moeda, vou botar 2 casas decimais. E vamos agora criar nosso visual e vamos ver se está funcionando isso aqui. Vamos lá. Muito bem. Agora, vamos criar aqui a nossa matriz e vamos ver se a mágica acontece. Então, vamos pegar aqui a nossa auxiliar da de calendário, tá? E colocar o mesano aqui. Por que essa mesana da de calendário e não da auxiliar e não oficial? Porque essa auxiliar, a gente criou aqui, ó, os subtotais, tá? Só tem nela e não tem na de calendário oficial. Então, temos aqui o mesano e a medida também subtotal, ó. Tá aqui. Se eu usasse o outro faturamento, ó, não ia aparecer os anos lá. Tá? Então, ó, nós temos o if is in scope, tá? E tá aqui. Então, quando está no escopo, ele está fazendo essa soma aqui. Se não, ele usa o faturamento, que é o quê? Para corrigir o total. Se eu não tivesse aquele is in scope aqui, ó, então, se eu não tivesse isso aqui, deixa eu fazer isso aqui, ó, comentário. Só isso aqui. Podia ter pagado e feito tudo, né? Mas tudo bem. Olha o que ia acontecer. Ele ia somar o período mês-ano mais o total do ano, que dá 2 milhões de cada um aqui, tá? Então, ó, ele ia somar isso aqui mais isso aqui, mas na verdade a soma disso aqui é a mesma coisa que a soma daqui para baixo. Então, o easy in scope é o seguinte, se está no escopo mês-ano aqui, você usa esse aqui mais esse aqui, que é a soma, né? Isso aqui tudo, ó, né? Vai somando e aplicando conforme o calculate que a gente usou o código para o período 1 e 2. Se não está nesse contexto aqui, você usa a medida de faturamento total, que é a soma, sem esses filtros aqui. Então, ele vai aparecer a soma correta aqui. Tá? Então, bem legal essa pegada do if in scope. Tá aqui. Muito bem. Temos aqui o nosso faturamento. Deixa eu botar numa matriz isso aqui em coluna. Ó, temos aqui o nosso... Deixa eu botar isso aqui. E aqui assim. Então, olha só. Temos aqui 2009, 20, 21 e aí os meses. Só que eu quero ordenar isso. A regra era o quê? Os subtotais têm que ficar no final. Então, para isso, ó, aqui no nosso calendário auxiliar, nós temos que fazer o quê? Deixa eu diminuir aqui. Nós temos que fazer para ordenar esse mês-ano aqui, a gente vai ordenar isso aqui pela data. Lembra que a gente criou essa data, primeiro dia do mês? Então ele vai ordenar conforme a data aqui, ó. E os anos vão ficar para o final, porque a gente colocou uma data bem futura. Tá? Então vou pegar isso aqui, classificar por coluna dados. Dados é a coluna de data, tá? Dados. Vou voltar lá. Tá aqui, ó. Agora nós temos janeiro a dezembro de 2019, 2020 e 2021. E aqui no final nós temos aqui os subtotais. E aqui também agora está correto também. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o quê? Deixa eu botar isso para cá. Aplicar a formatação condicional. Que uma das regras era o quê? Que eu quero que os subtotais, os valores aqui, eles precisam estar com uma cor diferente. Ou fonte, ou cor de fundo, tudo mais. Então, a gente pode usar uma fonte diferente. Então, eu posso vir aqui em valores aqui e aplicar uma formatação condicional. Eu venho aqui, formatação condicional, cor da tela de fundo. E aqui também, olha só, a gente criou aquele código do período. Então, eu vou pegar aqui regra. Qual regra? Em que auxiliar da de calendário, o código do período aqui, ó. E aqui não é contagem, aqui a gente vai pegar uma média. Tá? Eu não quero contar os períodos, eu quero pegar a média, que sempre vai ser ou 1 ou 2. Então, o código do período aqui é a média, tá? Então, a média do código do período. Quando for igual a 2, e aqui tem que botar número, tá? Eu quero que e a tela de fundo fique uma cor roxo mais fraco aqui, ó. Clique em OK. Muito bem, ó, mudou de cor aqui. Legal?
Dá para colocar também uma cor de fonte, né? Ó, vem aqui, formatação condicional, cor da fonte. E é a mesma lógica, ó, regras, quando aqui auxiliar aqui, código do período, a média for igual a 2, número, então a cor da fonte eu quero que seja um roxo mais forte. Fiquem ok. Então ficou aqui. Os subtotais ficaram aqui com uma cor diferente, para identificar que isso aqui são subtotais, tá? E legal que dá para aplicar isso aqui, a mesma regra também no gráfico. Deixa eu criar uma segmentação de dados primeiro aqui, ó. De calendário, vou pegar o ano. Vou pegar aqui, colocar em... Vamos pegar bloco aqui, ó. Vou botar bloco. Vou botar aqui para cima. Então, se eu pegar 2020, vai filtrar corretamente. 2020 e 2021, vai pegar aqui os 2 anos. Então, ele é dinâmico. E agora a gente pode aplicar isso aqui num gráfico. Se eu clicar nessa matriz e criar um gráfico aqui, ó. Cria um gráfico. Então ele tem todo o período aqui e os totais dos períodos aqui no mesmo gráfico. E eu posso selecionar, por exemplo, 2 anos, ele vai fazer sempre de forma dinâmica. E podemos aplicar uma formatação condicional aqui também, ó. Então eu posso vir aqui nas cores do gráfico aqui, em colunas, e aplicar aqui, ó, formatação condicional. E a regra é a mesma, tá? Ó, vou pegar aqui no auxiliar, vou pegar aqui o código do período, a média, então quando ele for igual a 1, a gente vai usar aqui o número, que eu quero que seja um roxo mais forte, ó. Senão ele vai ficar a cor padrão, não precisa criar outra regra. Vou pegar aqui, ó. Então vou pegar aqui, quando for igual a 1, ele fica uma cor mais forte, senão mais fraca. Na verdade, a gente podia fazer o contrário, né? Quando for 2, eu quero que fique forte, ó. Vem aqui. Então os totais ficam uma cor mais forte. Bacana? Então parabéns a Renan, parabéns a todos aí que participaram do desafio. Muito obrigado, tá? Foi bem legal. Em breve temos novos desafios. Então, ó, deixa no comentário aqui se foi útil para você. Eu já vi várias perguntas em lugares sabendo, né, como fazer esse tipo de gráfico com os totais do mesmo gráfico. Então, com certeza vai ajudar muita gente. E foi bem legal participar do desafio. Não deixe do joinha e se inscrever no canal. Até mais. Valeu!